Eu já vou aqui apresentar o meu amigo, foi meu professor na ENAMAT no curso de precedentes, é uma das maiores autoridades aí do Brasil, pelo menos na área trabalhista sobre precedentes, professor César Pritch, o nome é um trava-língua, juiz do trabalho do TRT da 4ª Região, também professor universitário, ele é Juris Doctor pela Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, e o tema dele eu vou colocar aqui na tela para vocês: efeitos precedenciais da ADI 6363. Eu gostaria de falar sobre um tema um tanto espinhoso, que deu bastante pano para manga, houve idas e vindas, né? Disseram que, conforme a liminar do ministro Lewandowski, ia haver um caos, porque os acordos para a redução ou suspensão dos contratos de trabalho ficariam numa condição muito insegura, acabaria havendo apocalipse, demissões em massa, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu não quero repetir aqui o que o desembargador Bento Herculano falou com muita propriedade sobre os efeitos práticos, né, dessa sucessão de decisões no mercado de trabalho. Eu vou dar só uma pincelada nisso. O meu foco aqui é analisar para o futuro, é ver o que vai acontecer daqui para frente em termos o quanto isso nos vincula em decisões judiciais, né? Se isso há uma possibilidade de efeitos pela ratio decidendi dessa decisão gerarem uma erosão maior de direitos trabalhistas no futuro. Será que cláusulas pétreas da Constituição, como houve uma flexibilização importante agora, será que no futuro outras crises, às vezes crises nem tão graves assim, será que poderiam os nossos direitos trabalhistas consagrados na Constituição cair um após o outro como um efeito dominó? Então, eu vou abordar 3 pontos, basicamente. Brevemente, como se identifica a ratio decidendi, ou o núcleo vinculante de uma decisão judicial, enfim, tendo efeitos precedenciais mais fortes ou não, qual a parte dela que realmente nós vamos levar em consideração para replicar como um padrão decisório em casos futuros. Nós vamos dar uma olhadinha no contexto da liminar, os embargos de declaração e a cassação, né? E os efeitos precedenciais dessa decisão. Se ela, sendo liminar, ela tem efeitos precedenciais já, e qual a ratio dela. Bom, eu queria começar aqui com a doutrina de Arthur Goodhart, certo? Que é citado pela praticamente a unanimidade dos processualistas civis e processualistas do trabalho no nosso país, já que nós estamos trazendo, nos últimos anos, e principalmente com o CPC de 2015, importando em parte uma doutrina estrangeira de stare decisis, de vinculação aos precedentes judiciais, dentro de um ideal de isonomia, dentro de um ideal de previsibilidade, dentro de um ideal de racionalização da esfera recursal, para que a gente possa julgar menos processos repetitivos e com mais qualidade, se trouxe, em geral, importes da doutrina estrangeira, já que há 200, a 300, a 500 anos já vem se formando uma doutrina muito madura de stare decisis. Tá? E depois de muito debate sobre como eu vou identificar aquilo que é vinculante em um precedente, quem trouxe uma definição mais simples e mais factível disso foi Arthur Goodhart. Nos anos 30, ele publicou no Yale Law Journal, Determining the Ratio Decidendi of a Case, né? Como determinar a ratio decidendi de um caso, e isso é citado praticamente unanimemente na doutrina estrangeira e nacional, a maioria concordando, alguns discordando, enfim. Mas, em suma, o que seria a doutrina dele? Faça o que os juízes fazem e não faça o que os juízes dizem. Por quê? Porque os argumentos, eles podem muitas vezes ser over-inclusive, pode haver muito mais palavras do que o necessário, pode haver argumentos pedagógicos, pode haver argumentos hipotéticos, situações sobre outros casos que não são os fatos do meu caso aqui.
Então, isso é o que se chama de obiter dictum, ou dito de passagem, dito para morrer. Mas os argumentos, também o texto de uma decisão judicial pode ser under-inclusive. Às vezes tem muito pouca fundamentação e, de qualquer forma, o intérprete, que é o juiz do caso posterior, né? E, claro, os advogados vão argumentar nas suas petições, nos seus recursos, a sua proposta de interpretação e vão, como eu diria, vão propor isso. Vai haver duas versões, né, alegando que o ratio decidente do caso é esse, a outra parte vai alegar que a ratio decidente do caso é aquela. E o juiz vai ficar nesse confronto de versões e vai ter que decidir. Ora, então, em suma, se o texto não é necessariamente onde está a ratio, e se aquelas palavrinhas mágicas que colocam na súmula, que colocam na ementa, que colocam a tese, também são palavras, e como o juiz não é um legislador, na realidade, o que vincula é o que ele efetivamente decidiu e não a tese que ele dita, porque senão nós estaríamos infringindo a separação dos poderes, o juiz estaria legislando, invadindo uma seara que não é a sua, né? Então, o que nos resta? Onde que eu vou realmente me agarrar para delimitar a ratio do caso? Nos fatos. Mas não quaisquer fatos, porque existem fatos que não são juridicamente relevantes para aquela relação debatida. Então, são os fatos essenciais, que Goodhart chamou de material facts, e há outras nomenclaturas na doutrina, mas geralmente na nossa própria doutrina se cita bastante isso como fatos essenciais ou material facts. Então, digamos que um caso tem o fato A, fato B e fato C, mas só o fato B e o fato C são juridicamente essenciais, certo? Então, eu pego estes fatos e pego aquilo que a corte decidiu, o resultado diante daqueles fatos, e este é o ratio decidente. Havendo aqueles fatos iniciais, B e C, eu vou ter que aplicar o mesmo resultado, a mesma conclusão jurídica daquele caso anterior. Ora, mas num controle, trazendo para o nosso caso, num controle de constitucionalidade, eu não tenho fatos concretos de um caso concreto. Eu tenho a hipótese fática prevista na norma. Então, o que eu vou fazer? Eu substituo os fatos de um caso concreto pela hipótese fática da norma. Logo, se a minha norma fala do fato A, prevê para caso aconteça tal coisa, caso aconteça tal coisa e caso aconteça tal coisa, o resultado é X. E daí a Corte Constitucional diz, isto é constitucional. Então, este é o meu ratio decidente. Se num caso posterior acontecer de novo uma situação com normas que tenham as mesmas hipóteses fáticas, ou uma situação concreta que tenha as mesmas hipóteses fáticas, eu vou necessariamente ter que aplicar o mesmo resultado. No caso que nós estamos discutindo, estava sendo questionado, lá do artigo 8 e do artigo 7º, se a redução ou suspensão dos contratos poderia ser feita por acordo individual, certo? E lá no artigo 11, parágrafo 4º, há uma determinação de que, feitos esses acordos individuais, vai ter que haver a comunicação aos sindicatos em 10 dias, certo? Então, este é o contexto normativo para o qual houve uma cautelar pedindo liminarmente a suspensão por inconstitucionalidade. E é essa decisão que nós estamos analisando, certo? Houve uma liminar, inicialmente, acho que no dia 6/4, do ministro Lewandowski, e transcrevendo no dispositivo a questão da comunicação em 10 dias, colocando também que dava uma interpretação conforme a Constituição, para que, a partir daí, se deflagrasse a negociação coletiva. Até aí, praticamente está só repetindo a norma. Mas qual foi o pomo da discórdia? Na fundamentação, ele disse que os acordos individuais somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos dos empregados. Já surgiu sindicatos
cobrando taxas, sindicatos negociando de forma muito dura, enfim, não vamos entrar no mérito se dura demais ou se é apropriada para a questão, mas houve um pânico generalizado que não haveria tempo, nessa situação de calamidade pública, de emergência, de ter segurança jurídica de que aqueles acordos valeriam. E como é que vai pagar o benefício emergencial se eu ainda nem sei se o acordo está valendo? Né? Então, diante de muita pressão da sociedade e um risco de demissão em massa, logo em seguida, eu acho que foi no dia 13 de abril, o ministro Lewandowski, embora não tenha admitido, ele disse que negava os embargos de declaração, ele voltou atrás e ele praticamente já cassou a sua liminar. Ele disse que os acordos, deixou claro que os acordos valiam desde o início e que só seria inválido o acordo se não fosse respeitado o requisito legal ali do artigo 11º, parágrafo 4º. Ora, eu estava prevendo, com a minha bola de cristal, acho que ela não estava com pilhas, né? Eu estava prevendo que ia dar 10-0. Por quê? Porque, na prática, inclusive, o advogado-geral da União comemorou essa liminar negada, esses embargos de declaração negados foram comemorados com o ministro advogado-geral da União, porque eles atendiam plenamente, eles davam segurança jurídica, dizendo que os acordos valiam desde o início. O que aconteceu, na realidade, foi que uma fundamentação defendendo o direito do trabalho clássico e considerando uma ponderação para haver um sacrifício mínimo de cláusulas pétreas trabalhistas, isso estava muito claro na fundamentação do ministro Lewandowski. No entanto, infelizmente, eu queimei minha língua, né? Na realidade, o ministro Lewandowski ficou completamente isolado, ninguém concordou com ele, já que dois ministros, foram Rosa Weber e Fachin, eles tiveram mais extensão para a concessão da cautelar, aí agarrados no direito do trabalho mais clássico e não permitindo essa flexibilização toda que o ministro Lewandowski permitiria. E, pasme, os outros 7 tecendo coisas assim para nós chocantes em termos de uma argumentação flexibilizadora dos direitos trabalhistas, né, inclusive de uma cláusula pétrea expressa, eles ignoraram que os embargos de declaração já tinham voltado atrás e fuzilaram a tiros a liminar original. Tá, mas de prático, o que fica disto? Já estava, a partir da liminar do ministro Lewandowski, né? A liminar não, dos embargos de declaração, já estavam os acordos individuais claramente valendo desde o início, certo? Ao ser cassada a liminar, como, na realidade, o próprio ministro Lewandowski já havia, na prática, cassado essa liminar, então, esta decisão do Pleno, acredito que foi no dia 20 de abril, foi um ritmo vertiginoso, ela não trouxe grandes efeitos jurídicos. Na realidade, os efeitos foram mais midiáticos do que jurídicos, porque havia essas sutilezas do direito, de que os embargos declaratórios do ministro Lewandowski já haviam dado essa segurança jurídica, isso não estava muito claro para a população, para o empresariado. Então, ao cassar a liminar, o Pleno deu assim uma sinalização mais forte para a sociedade que os acordos valiam e pronto, né? Só a fundamentação deles foi um pouco perigosa, porque eles mostraram muito pouco apreço pelo direito coletivo e eles demonstraram muito pouco apego a uma cláusula pétrea. Artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que diz que a redução salarial tem que ser, ela é proibida, salvo negociação coletiva. Então, a partir do momento, nesse contexto de pandemia, houve até um ministro que disse que os sindicatos talvez não iriam ter capacidade de negociar de forma ágil e proba. Ou seja, é um argumento extremamente preocupante, porque mostra talvez ele fosse mostrar uma tendência de aniquilação do direito coletivo do trabalho e, por consequência, do próprio princípio da proteção, que é o que distingue o direito do trabalho do direito civil. Certo? Mas, calma. Vamos analisar isso sem pânico e vamos olhar tecnicamente o que tem nesta decisão.
primeiro lugar, ela tem eficácia erga omnes? Esta liminar do pleno, é uma decisão plenária. E lá no texto do artigo 988, ele fala decisões, 988, que é o artigo que fala das reclamações, que são decisões protegidas por reclamação. Ele fala em decisão. Então, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso terceiro, garantir a observância de enunciado ou súmula vinculante e de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Ora, esta é uma decisão em controle concentrado. No entanto, há uma jurisprudência forte do Supremo de que a decisão paradigma para ensejar reclamação, ela tem que ser uma decisão vinculante em si, certo? E olhando lá para o artigo 11, parágrafo 1º, da lei que regulamenta as ADIs, a Lei 9868 de 99, nós temos que a medida cautelar deferida, ela é dotada de eficácia contra todos. E efeitos ex nunc, salvo se disserem diferente. Ou seja, o que aconteceu foi que a decisão do pleno, ela tirou do mundo jurídico, ela cancelou, ela cassou uma liminar. Então, nós estamos com a medida provisória 936 plenamente válida. Em princípio, ela não tem essa eficácia erga omnes, porque, na realidade, é uma não liminar. Continuamos como dantes estávamos. Mas espera aí. Eu tenho uma decisão do pleno. E nós temos lá no artigo 927 do CPC, que os juízes tribunais observarão, inciso 5, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, interpretando em conjunto esses dispositivos, me parece que, quem julgar inconstitucional algum dispositivo da MP 936, não estará sujeito à reclamação, certo? Mas, 2, pode haver, existem diferentes graus de eficácia dos precedentes, certo? E alguns são protegidos por reclamação constitucional, outros só por alguns gatilhos sistêmicos. Por exemplo, o tribunal pode, liminarmente, o relator pode julgar monocraticamente um recurso que esteja contra uma decisão que está lá, né, essas decisões protegidas por eficácia obrigatória. Tá. Mas e para o futuro? Essa decisão não possui essa eficácia toda, né, para fins de reclamação, etc. e tal, porque, aliás, os próprios ministros disseram claramente, inclusive agora no último julgamento, que é o da ADI 6342 e seguintes, que decidiu a outra medida provisória, a medida provisória 927, eles foram claros que eles estavam num juízo precário, de verossimilhança, já que era uma medida provisória e que eles teriam que ter autocontenção porque ela nem é definitiva, ela vai ser revista pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos com duas precariedades. Eles estão no juízo de verossimilhança porque estão só examinando se a cautelar cabe ou não, e não o mérito. E 2, porque o próprio diploma normativo não é uma lei, e sim uma mera medida provisória, certo? Então, muita cautela, muita calma nesse momento. Efeitos futuros, certo? Embora a argumentação de alguns ministros tenha arrepiado muitos estudiosos do direito do trabalho, principalmente do direito do trabalho coletivo, não há motivo para ter pânico ainda. Por quê? Porque vamos analisar os elementos que são os fatos essenciais, que são as balizas delimitadoras dessa ratio decidendi. Eu tenho fato A, a redução de salário e jornada e suspensão de contratos permitida por acordo individual. Então, esta é uma das balizas. Segunda baliza, há na norma comunicação aos sindicatos, para que em 10 dias eles têm que ficar cientificados. Logo, há uma possibilidade, ainda que muito mitigada, de começar ali a negociação coletiva. Quer dizer, eu não aniquilei completamente o artigo 7º, inciso 6º. Eu dei, ok, convenhamos, é uma eficácia bem mínima. Mas aí vem o fato 3, ou o fato C.
Nós temos uma situação de absoluta excepcionalidade. É uma coisa que acontece de 100 em 100 anos, uma pandemia. Um fato absolutamente excepcional. Isso está no introito dos diplomas normativos, certo? E isso está nas próprias MPs. Então, me parece que não há como termos tanto medo de fragilização futura, porque os fatos B e C que eu comentei, ou seja, esta possibilidade de negociação mínima mostra que não foi aniquilado completamente a cláusula pétrea, tem ali um fundo ainda de uma ponderação, uma mitigação, e o contexto é absolutamente excepcional. Eu não tenho tanto receio assim de que haja um uso abusivo futuro disso. Eu só queria abusar um pouquinho dos organizadores aqui, o professor Yuri Pinheiro e o professor Fabrício Lima já estão puxando a minha orelha, mas eu só queria divulgar o nosso livro Precedentes no Processo do Trabalho, que é um esforço coletivo de dezenas de doutrinadores e de professores, juízes do trabalho, desembargadores, 2 ministros do TST. Aqui, não chegou o meu exemplar físico, então eu vou colocar na tela uma impressão. Tem colegas que já receberam, viu? Já está disponível na editora Revista dos Tribunais. É uma grande honra ter participado da coordenação desse livro, e ele é o 4º mais vendido no Brasil, neste momento, pela Revista dos Tribunais, que é a principal editora do país. E eu agradeço o professor Fabrício Lima, o professor Yuri Pinheiro, o professor Ney Maranhão, organizadores e os demais organizadores, pelo honroso convite. Um prazer inenarrável estar aqui para uma audiência tão grande e qualificada, e eu me despeço desejando um grande abraço e bons estudos a todos. Até mais, pessoal. Tchau. Excelente aula, professor César, como já era esperado. O livro altamente recomendável, eu também vou adquirir o meu exemplar, eu acho que esse é de leitura obrigatória a todos nós.